mais estranho? Você já sentiu que quanto mais entende o mundo, que ao pensar mais profundamente, o distanciamento das pessoas ao seu redor parece inevitável? Isso não é coincidência. Desde os primórdios da civilização, as sociedades temem e até rejeitam aqueles que ousam ver além do óbvio. Pessoas inteligentes não assustam por serem ameaçadoras fisicamente, mas por serem ameaçadoras intelectualmente. E talvez nenhum pensador tenha expresso isso com tanta crueza quanto Arthur Schopenhauer, o filósofo do pessimismo e da verdade amarga. Mas afinal, por que a inteligência assusta tanto? O que há de tão perigoso em enxergar o que os outros preferem ignorar? A resposta nos leva a uma jornada pela história da raça humana, pelas entranhas da mente e pelas ideias provocadoras que moldaram nossa civilização. Vamos pensar além. Inteligência e o medo da diferença. Imagine um mundo primitivo, grupos humanos vagando pela natureza, enfrentando predadores, fome e incertezas. Nesses tempos, a sobrevivência dependia não da genialidade individual, mas da capacidade de pertencer ao grupo. Ser aceito era viver. Ser rejeitado era morrer. Essa herança psicológica ainda pulsa dentro de nós. O ser humano moderno, por mais civilizado que pareça, carrega esse instinto. O medo daquilo que ameaça a coesão do grupo. E o pensador, o questionador, é justamente essa ameaça. Schopenhauer acreditava que o ser humano comum vive numa espécie de ilusão confortável, necessária para suportar as dores da existência. Quem pensa demais, quem vê demais, rasga esse véu. E isso, para a maioria, é insuportável. O espelho incômodo. Pessoas inteligentes, muitas vezes, funcionam como espelhos. Não porque apontam defeitos, mas porque, simplesmente ao existir, revelam as limitações dos outros. Ao se deparar com alguém de pensamento mais afiado, mais crítico, a mente humana reage como diante de um perigo. A comparação é inevitável. E o resultado é desconforto, resistência, às vezes até hostilidade. Não é à toa que grandes pensadores foram perseguidos, exilados, ignorados ou ridicularizados. Sócrates foi condenado à morte por corromper a juventude com suas perguntas. Galileu Galilei foi silenciado por defender verdades que desafiavam o poder estabelecido. Hipatia de Alexandria foi assassinada por pensar de maneira livre em um mundo dominado pela ignorância. A sociedade pune não apenas os que erram, mas também e principalmente aqueles que ousam pensar diferente. O ataque à identidade, ao contrário da força física ou da beleza, que são qualidades externas, a inteligência toca algo mais profundo, a identidade, nossas crenças, nossas convicções, nossos valores, tudo isso compõe quem somos. Quando uma mente brilhante desafia essas estruturas, sentimos como se ela estivesse atacando nossa própria existência. Schopenhauer sabia disso. Ele descreveu a inteligência como uma faca afiada, uma ferramenta poderosa, mas perigosa, capaz de cortar ilusões tão profundamente que poucos suportam olhar para as feridas abertas. A valorização da superficialidade. Curiosamente, em muitos momentos da história humana, a sociedade preferiu o conforto da ignorância à dor da verdade. Na Roma antiga, o pão e o circo distraíam as massas. Na Idade Média, dogmas rígidos abafavam questionamentos perigosos. Hoje, em tempos de redes sociais, viralizam frases feitas e certezas simplistas, enquanto as perguntas difíceis raramente encontram espaço. Pesquisas em psicologia social confirmam, em ambientes públicos, confiança aparente é mais valorizada do que profundidade real. Pessoas que falam com firmeza, mesmo sem profundidade, conquistam mais seguidores do que aquelas que apresentam argumentos complexos e cuidadosos. O carisma vence a inteligência. A simplicidade ganha da nuance. O conforto supera a verdade. O isolamento do pensador. Diante disso, não é difícil entender por que grandes mentes frequentemente experimentam a solidão. Não porque desejam se isolar, mas porque são empurradas para fora do convívio comum. Quem pensa profundamente percebe que muitas conversas são superficiais, que muitos debates são apenas disputas de vaidade, que muitos valores são apenas convenções repetidas sem reflexão. Esse isolamento não é um sinal de arrogância, é uma consequência inevitável da consciência. Schopenhauer, um homem conhecido por seu pessimismo ácido, dizia que, quanto mais inteligente o indivíduo, mais propenso à solidão ele será, não como escolha, mas como destino. A ameaça à estabilidade. Existe ainda um motivo mais sombrio para o medo que a inteligência provoca. O pensador ameaça a estabilidade. Toda sociedade precisa de alguma forma de ordem para funcionar. Regras, crenças e estruturas são necessárias para evitar o caos, mas o pensador, ele questiona essas
essas estruturas, e questioná-las é o primeiro passo para desmontá-las. Por isso, mesmo sem querer, quem enxerga mais longe é visto como perigoso. Mesmo sem levantar bandeiras, sua simples presença é interpretada como uma afronta. O paradoxo da inteligência. Aqui chegamos a um paradoxo fascinante. A sociedade precisa de pensadores para evoluir, mas ao mesmo tempo teme e resiste a esses pensadores. Grandes avanços humanos, da ciência à filosofia, das artes às leis, nasceram das mentes que ousaram pensar diferente. E, no entanto, quase todos esses visionários enfrentaram rejeição, perseguição ou solidão. Inteligência é uma dádiva para uma espécie humana, mas um fardo para o indivíduo. Schopenhauer via isso com uma clareza brutal. A inteligência verdadeira não traz glória fácil, mas desconforto, incompreensão e muitas vezes para que outros um dia possam segui-los.